Olá. Oi, Fran. Fran, eu não tô te vendo. Ah, agora sim. Agora eu tô vendo. Oi. Oi, Leninho, tudo bem? Oi, Fran. Boa noite, tudo Tudo bem? bem? E você, como é que está? Tudo bem também. Eu não tô te vendo, só minha tela tá escura. Será que é só tu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vocês também não estão me vendo? O pessoal que já entrou aí tá me vendo? Deixa eu ver. Ajustar os, o começo da live, vídeo, áudio. Tu me escuta bem? Sim, Tá, de repente eu entro e eu saio e entro de novo. Deixa eu ver. pode ser. Quem sabe a gente sai e entra de novo. Olha, eles estão vendo as duas. Oi, Estão pessoal, tudo vendo? bem? Estão vendo as duas, aham. Eu vou tentar então eu sair e entrar de Isso, novo pra ver. eu te convido de novo, então. Pode sair, Tá bom. eu. Então tá. Vamos colocar a Fran de novo. Que legal, pessoal. Boa tarde. Que bom que vocês estão todos aqui para acompanhar nossa live. Vai ser bem legal. Oi, Fran. Tá me vendo? Melhorou ou não? Ainda não, Não? mas eu consigo te ouvir. Tá. Aqui pro pessoal, eles estão vendo nós duas, Tá ótimo, então. tá? Ah, que pena que tu não vai conseguir me ver. Será? De repente tentar entrar no computador ou outro celular, pra de repente em paralelo, alguma coisa assim, né? Porque eu me produzi toda pra fazer essa live pra ti, né? Então, contigo, então, tem que me ver, Vou tentar entrar aqui, então, né? em outro. Vai tentando entrar, então. Fran, é um prazer estar aqui contigo hoje. Eu vou me apresentar, então, né, para todo mundo, quem acabou de entrar, quem não me conhece, quem é novo seguidor, enfim, vou estar me apresentando até para os teus seguidores, né? Eu sou a Catiúce, eu sou advogada nos Estados Unidos, sou advogada e pós-graduada nos Estados Unidos em direito imobiliário, contratos, responsabilidade civil. E atualmente eu moro nos Estados Unidos. Aqui eu sou paralegal, sou doc prepare e notary public, né? No Brasil também eu sou agente de registro, então tenho uma carreira aí, sou advogada já há mais de 16 anos, né? Desde então, sempre estudando e me aperfeiçoando na área. Moro nos Estados Unidos há quase 4 anos, né? E vim para cá, eu acho que em busca de uma qualidade de vida melhor, né? Enfim, para mim, para minha família. E eu acho que essa live de hoje vai ser muito importante, muito boa, porque ah, assim, não vai ter nada de blogueirice, vai ser a vida real, entendeu? É quem tá querendo vir para os Estados Unidos vai ser a realidade. Nada dessa coisa mascarada que às vezes os YouTubers fazem, né, na internet. Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal, né? Vou deixar tu te apresentar agora, se tu quiser contar como que a gente se conheceu, né? Pode contar também, que é bem legal, bem interessante. E é isso. Pode ter a honra, então. Tá bom, muito obrigada. Então, meu nome é Franciele, eu tenho 29 anos, eu moro em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. E eu e a Catiúcia nós nos conhecemos através de uma amiga em comum. Nós temos uma amiga também advogada, que conhece a Catiúcia já há bastante tempo, me conhece também. E ela nos conectou aí, né? Fez essa conexão. E por coincidência, né, nós temos interesse aí no mesmo ramo do direito. Eu sou bacharel em direito, eu me formei em agosto de 2024, sou recém-formada. Estou aí em processo de tirar a minha carteirinha, né, da OAB ainda.
mas eu já estou me especializando na área que eu sempre quis me especializar dentro do ramo do direito, que é o direito internacional. Uhum. Então, em abril desse ano, eu já concluo a minha especialização em direito de imigração e imigração. E a Catiúcia aí foi essa conexão, né, que eu tive de alguém que já tem experiência nessa área que eu pretendo atuar, já mora fora, então tem toda essa experiência aí para trazer do dia a dia, né, do realmente como que funciona todo esse processo migratório. A gente sabe que é o desejo de muitas pessoas fazer uma viagem internacional, morar fora. Então, nada melhor do que alguém que tem o conhecimento jurídico e também a experiência, né, para trazer informações. Às vezes a gente vai procurar na internet e a gente não sabe muito bem por onde começar. Então, eu acredito sim que essa live vai ser importante para todo mundo que tem o desejo de fazer uma viagem internacional, até mesmo morar fora, saber por onde começar, quais são as oportunidades, né, que tem para que a pessoa ela possa realizar esse desejo, esse sonho. E se você que está aí nos assistindo tiver alguma dúvida, eu abri ao longo dessa semana uma caixinha de perguntas, que eu tinha no meu Eu Instagram, e veio sei que bastante lotou. perguntas para a gente conversar. Eu vou estar É, fazendo algumas perguntas para ti, né, para estar tá. nos ajudando, nos auxiliando. Mas quem está assistindo essa live, se quiser enviar aqui embaixo, do lado do aviãozinho, em primeiro lugar, né? Vamos convidar mais pessoas para estarem aqui com a gente. Então, aqui embaixo, perto dos comentários, tem um aviãozinho que você pode estar enviando aí para os seus amigos, para os seus conhecidos, familiares que têm o desejo de fazer uma viagem internacional, talvez nunca foram para fora, ou também de morar fora. Então, essa é uma oportunidade, né, da gente conversar com uma especialista sobre esse assunto e tirar as nossas dúvidas. E também, se você tem alguma dúvida, do lado do aviãozinho tem um pontinho de interrogação, que é de perguntas. Então, você pode estar também enviando a sua pergunta durante a live, se surgir alguma dúvida, e no final a gente vai estar respondendo, né? Isso aí, com certeza. Conforme a gente vai conversando também, Fran, eu vou dando uma lida também nas perguntas e também vou respondendo, tu pode me ajudando, mas a gente já tem uma pergunta aqui do Moisés, só para não deixar subir muito e a gente se perder, né? O Sim. Moisés perguntou: a doutora atua no Brasil? Sim, eu também atuo no Brasil, tá? Eu tenho um escritório no Brasil também, onde eu tenho uma sócia, né? E sempre que eu faço as coisas tudo de forma online, né? Mas sempre que precisa atuação física, né? Dela ou minha, ela consegue estar suprindo isso, né? Então, eu também continuo atuando no Brasil, né? Não tanto quanto gostaria ou como eu atuava, né? Quando eu morava no Brasil, mas sim, mas continuo atuando. Ainda estou com a minha OAB ativa, estou por dentro das jurisprudências, por dentro de tudo que acontece, Isso né? aí. Principalmente, né, quem faz direito, o direito imigratório, né, o direito internacional, não é um ramo, assim, que a maioria dos estudantes escolhem, né? Eu que sou recém-formada, acho que fui a única da minha, pelo que eu sei, né, a única da minha turma que escolheu esse ramo. Não sei se há outros, mas pelo que eu sei, eu fui a única que escolhi, né, me especializar nessa área. E eu queria saber, assim, só de início, né? Porque eu sei que tem colegas aqui também que estudam direito. Para ti, Catiúcia, que trabalha nessa área do direito migratório, né? Quais são as oportunidades para quem estuda direito e tem o interesse de se especializar nessa área? Sim, aproveitando o teu comentário ali do início, realmente, quando eu me formei, eu nem imaginava que eu poderia atuar nessa área, sabe? É uma coisa que não é muito apresentada para nós na faculdade. Realmente, se tu quer fazer alguma coisa no direito imigratório, tu tem que fazer uma especialização depois. Aproveitando o gancho, eu esqueci de falar que eu também sou especializada, né, especialista em direito imigratório internacional. Então, tu tem que acabar fazendo uma especialização e, assim, ir pegando na prática, como tudo, né? Quando tu te forma em direito, é a mesma coisa. Tu faz a OAB, tu tira a tua OAB, mas depois tu te depara com uma audiência, por exemplo, tu não sabe nem o que tu vai falar, né? Tu até sabe fazer uma peça, sabe fazer uma contestação, uma inicial, mas e na hora da audiência, como que é?
né? Então, realmente, é só na prática. O direito migratório também. É muito a prática, né? É o dia a dia do que a gente vai passando. Mas as oportunidades, no meu ponto de vista, né, falando da minha prática e da minha experiência, eu acho que são enormes a área imigratória aqui nos Estados Unidos, né? Tanto que eu trabalho com direito imigratório e eu atuo tanto aqui quanto no Brasil, nessa mesma área. Né? Então, assim, ó, eu tenho gente que está vindo do Brasil que precisa de uma assessoria de visto, precisa de um visto de turismo, um visto de estudante, enfim, e tem pessoas aqui que casaram com um cidadão americano, por exemplo, e precisam se regularizar, né? Ou outras pessoas que estão querendo vir a trabalho ou já estão aqui a trabalho, né? Então, tu atua tanto de quem está fora do país como de quem está dentro do país, né? Então, é muito amplo, muito amplo. Exatamente. Então, para quem, né, faz direito ou atua na área jurídica, tem interesse, né, de se especializar nessa área, então é uma área, né, que tem mercado e que tem demanda, né, ainda mais nesse mundo globalizado que a gente vive hoje em dia. É. Então, agora eu queria Mas, Fran, começar, né, com a nossa... só Oi. Só para complementar, não adianta a faculdade, não adianta ser, eu sou advogado, eu vou para os Estados Unidos e ok. Não, a lei é totalmente diferente, tá? Então, assim, tem que fazer uma especialização, não adianta. Então, eu acho que o primeiro passo, né, assim, já que a gente está falando da prática, o primeiro passo realmente, se tu quer atuar como advogado aqui, né, tu tem que fazer, ou como paralegal, o que seja, tu tem que fazer uma especialização nessa área porque a legislação é totalmente diferente. Aqui, o órgão que julga é a USCIS e ela é totalmente administrativa, entendeu? Então, tu não precisa ir para o judiciário para ter um green card. É tudo na área administrativa. Então, eu acho que é por aí, é começar fazendo uma especialização em direito migratório. Sim, e o que eu percebo também estudando, né, eu tenho vários colegas que já moram fora, que já atuam fora, né, do país nessa área, e cada um ali vai se especializando na lei de um país indeterminado, né, porque não tem como saber, o especialista saber de todas as leis do mundo inteiro, né. Então, Não, eu cada um vai tenho. se especializando numa É, nacionalidade, no país que quer atuar, para ficar especialista realmente naquele país, né, nas leis daquele país. exatamente, exatamente. Sabe que eu tenho clientes que me pedem, eu quero fazer minha residência no Canadá, quero fazer minha cidadania portuguesa. Eu não pego, porque é uma área que eu não sou especializada, sabe? Então, é que nem tu falou, cada país tem a sua legislação, né? Aqui nos Estados Unidos é pior ainda, porque é cada estado, né? Então, um estado tem uma legislação, outro estado tem outra. Se tu for fazer o bar, que é a OAB, se tu for fazer num estado, é uma coisa que cai. Se tu vai fazer em outro estado, é outra coisa. Então, Sim. cada estado tem uma legislação, né? Então, é bem complicado. Tem que fazer uma especialização, sim, com certeza. E daí tu atua, então, nos Estados Unidos e em Las Vegas, né? Isso mesmo, em Nevada. Uhum, em Nevada. Então, eu vou começar aqui com as perguntinhas que me Vai enviaram lá. lá na minha caixinha e a gente vai Tá. respondendo. Isso. Eu também eu sei o quanto é importante essa live que a gente vai fazer e as dúvidas que a gente vai tirar, porque eu também estou nesse processo de preparação para morar fora. Essa semana eu tirei aqui meu passaporte, porque. Opa! Parabéns. Obrigada. E muitas pessoas não sabem, né? Para que serve um passaporte, para que serve um visto. Então, ao longo dessa live, a gente vai conversando e esclarecendo também sobre isso, né? São vários vistos, às vezes a gente não sabe qual direito solicitar. Então, eu queria perguntar para ti, como especialista, qual o primeiro passo para quem deseja morar fora? Então, que nem eu falei, esse é o desejo de muitas pessoas, né? Seja morar fora ou fazer uma viagem internacional. Qual é o primeiro passo que a pessoa ela precisa fazer se ela tem esse desejo? Tá, então eu diria que assim, o primeiro passo que a pessoa precisa tomar para morar fora é o que tu fez, é tirar o passaporte. É a primeira coisa. Exatamente, ó, sigam os passos da Fran. Tirem o passaporte. O passaporte, ele é o documento, né, que vai te dar essa liberdade de tu ir e vir, né? Tu vai poder sair do país tendo um passaporte. Alguns países exigem o visto, como é os Estados Unidos, tá? Então,
eu vou focar um pouquinho mais nos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, para te entrar, tu precisa de um visto, qualquer tipo, seja turismo, estudante, de trabalho, tu tem que ter um visto. Então, primeira coisa, tu tem que ter o passaporte, escolher o país que tu quer morar, né? E depois ver se ele exige visto, se não exige, e ver os passos que tu precisa para tirar esse visto. Então, é mais ou menos por esse caminho. O que eu percebo é que muitas pessoas confundem passaporte com visto, né? O passaporte, ele é um documento que a gente tira na Polícia Federal, né? Então, por exemplo, eu fiz ali, preenchi o formulário no site da Polícia Federal, paguei a taxa, que hoje está 257, e daí a gente vai lá, tira foto, apresenta, né, os documentos de forma física, e depois ali, muito rápido, 7 dias, 15 dias, já está pronto, né, esse passaporte para tirar. Então, ele é um documento, como se fosse ali um RG, uma carteira de trabalho, né? É um documento. Então, isso aqui é o básico, né, que todos precisam fazer para conseguir viajar e morar, né, ir para fora do país. E Isso, agora, quando a gente fala sobre visto, né, que é outro processo. é E daí outro se torna um processo. pouquinho mais difícil, porque existem várias possibilidades, né? Então, qual é o visto assim mais comum ou mais fácil, vamos dizer assim, que uma pessoa pode tirar hoje para ir para os Estados Unidos, que é a tua área de atuação? Sim. Então, o visto que o pessoal mais tira é o visto de turismo, né? Que é quando eles querem vir realmente para turistar. Para Ah, Disney? exatamente. É. Eu acho que o pessoal da embaixada já deve estar saturado do pessoal dizer que quer conhecer a Disney, né? Por isso que tem tanto visto sendo negado. Mas, enfim, é isso mesmo. O visto mais solicitado é o visto de turismo. O visto de turismo, então, tem ali algumas exigências que tu tem que cumprir para tirar ele. Com a aprovação, eles vão estampar no teu passaporte, esse passaporte que tu pegou, eles vão colar o visto de turismo ali. Esse visto, geralmente, ele é válido por 10 anos, né? E no momento da tua entrada nos Estados Unidos, quando tu entrar, eles vão colocar um carimbo no teu passaporte, né? Com a tua estadia de até 6 meses. Então, ali eles podem no carimbo colocar que tu vai ficar 1 mês, 2 meses, mas geralmente a tua estadia autorizada a ficar nos Estados Unidos como turista é 6 meses. Então, é o visto mais procurado hoje, né, para Sim. turistar. E caso a pessoa ela queira ficar mais 6 meses, ela consegue fazer essa renovação no próprio país ou ela precisa sair e voltar depois? Ela consegue fazer no próprio país, aqui nos Estados Unidos mesmo. Ela consegue fazer essa extensão. Consegue Sim. fazer. E, Daí vamos. ela vai fazer um processo aqui nos Estados Unidos, que vai para a imigração vai analisar e vai ver se vai conceder ou não. Mas a gente sempre tem que pensar o seguinte: se tu foi como turista, se tu veio como turista, tu tem que ter em mente que a tua intenção era turistar. Então, se tu vai pedir uma extensão de turismo, tu vai ter que provar para a imigração o que mais que tu tem que conhecer ou o motivo do qual tu não conseguiu conhecer determinado lugar, entendeu? Então tem que ter, claro, além de outras provas, né? Sempre pensar na intenção do visto. Então, tirou de turismo, vem para turistar, não trabalha. Tirou de estudante, vem para estudar, não trabalha também, né? Então, tem que sempre adequar o tipo de visto à tua intenção. Sim. Então é bem limitado, né? Então não adianta eu tirar um visto para turistas se a minha intenção é ir trabalhar ou estudar no país. Então, Exatamente. cada visto ele dá ali uma legalidade, né, para que tu possa ali fazer o que tu quer fazer naquele país dentro da legalidade, né? Exatamente, exatamente. A imigração, a embaixada, na verdade, ela tem negado muitos vistos justamente por causa dessas pessoas que vêm com outras intenções, né, e acabam fazendo outras coisas. Então, eles são rigorosos, né, e muitas vezes quem quer vir só para turistar acaba tendo visto negado, né, justamente por muitas vezes, claro, por causa da documentação, mas porque eles são bem rigorosos quanto a isso, né? Então, tu tem que demonstrar mesmo que tu vai vir para turistar. Então, não adianta tu chegar lá e dizer, olha, eu tô indo para Disney, né? Porque tu tem que demonstrar essa tua intenção mesmo.
Sim. Então, aqui a gente está falando para os turistas, né? Aquelas Exato. pessoas que querem fazer uma viagem, mas têm a intenção de retornar para o seu país de origem. Isso. E para tirar esse visto de turista em específico, né? Vamos começar por esse. Depois a gente vai falando para quem quer morar fora, que daí é Isso. um outro visto. Para quem quer tirar o visto de turista, com a intenção de turistar, de conhecer o país, tem um período ali até 6 meses, né? Depois pode ser renovado, que nem tu falou. O que essa pessoa precisa fazer, tem um formulário, quem tem que procurar, e valores também, né? As pessoas têm muito dúvidas sobre valores, não tem Sim. ideia do quanto custa, né? Para tirar, para entrar, iniciar um processo de visto para turista. Sim, exatamente. Então, o visto de turista, ele é solicitado na Embaixada dos Estados Unidos, né, do Brasil. Então, tu vai entrar no site da embaixada, vai escolher o estado e vai preencher um formulário que se chama DS 160, tá? E ali tu vai colocar todas as informações, eles pedem bastante informação pessoal, de trabalho, de escola, né? Então, pedem salário, pedem um monte de coisa ali naquele formulário que tu tem que preencher. E que, por sinal, é horrível porque a página cai a todo momento, tu tem que sempre ficar salvando. Então, se vocês aí estão preenchendo uma DS, alguma coisa na página da embaixada, não desistam, é assim mesmo, ela cai toda hora, mas vão salvando e continuem o preenchimento. Comece por esse formulário, ele custa US$ 185, E é tá? todo em inglês. Todo em inglês. Ele é todo em inglês. Claro que hoje tem a ajuda do tradutor, né? Tem algumas perguntas que eu acho que tu consegue selecionar, talvez, e colar no tradutor, ou alguma coisa nesse sentido, ou vai com o celular mesmo ali na tela, né? E tenta fazer a tradução. Ele é bem complexo, né? Bem complexo. E ele é o carro-chefe, assim. Se tu preencher alguma coisa errada na SDS, tu já pode ter alguma negativa de plano, assim, porque eles já recebem esse formulário previamente, né? Então, na hora da tua entrevista, eles já vão ter o teu formulário preenchido. Se tu colocou alguma informação ah, incorreta, eles já podem estar até com a tua negativa já de antemão, né? Então, porque muitas vezes eles nem te pedem documento lá na hora da entrevista, porque, claro, eles já analisaram o teu formulário, né? Então, o primeiro passo é esse formulário, né? E, como eu disse, a gente sempre tem que pensar na intenção do visto, né? Então, se tu vai turistar, né, tu já prepara a questão de que tu tem valor disponível, né, para fazer esse turismo, tá? Tu vai vir turistar, tu não vai precisar trabalhar, né? O grande medo é esse, né, que a pessoa venha para os Estados Unidos e trabalhe. Então, tu tem que demonstrar que tu tem valores suficientes, né, numa conta bancária, por exemplo, para poder turistar, né, sem que tu precise trabalhar. E uma coisa muito importante, Fran, que às vezes o pessoal não se atém, é a questão dos laços que essa pessoa que está pedindo visto possui com o seu país de origem, né? Então, assim, não adianta tu pedir, dizer que tu quer turistar, tu quer viajar, enfim, mas tu não demonstrar para o oficial, não mostrar para o agente de que tu vai turistar e vai retornar. Entendeu? Então, tu tem que levar documentos de que tu tem um trabalho, né? De que tu estuda, né? Que tu tem familiar, tu tem imóvel. Então, que ao final do teu turismo, tu vai retornar para o teu país de origem, porque tu tem esses laços com o país, né? Sim. Então, inclusive, às vezes quando as pessoas me procuram, eu sempre falo, né? Ah, Podemos tentar dessa forma, mas a chance de ser negada é enorme, né? Porque tu não possui nenhum laço com o Brasil, né? Então a pessoa tem que ter um vínculo com o Brasil. Senão não adianta, é negado. É. Isso é muito importante, né? As pessoas saberem, porque as pessoas acham que é só ir lá e dar entrada no visto e tá tudo certo, vai ser aceito. E não, existe um processo, e por isso até a importância da consultoria jurídica, né? De um Exato. especialista auxiliando nesse passo a passo,
porque precisa realmente ter essa comprovação e cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Então não é porque a Exatamente. pessoa foi lá e conseguiu de primeira que a outra vai conseguir É, também. Então o especialista ele ajuda nesse estudo, é, né, de vida de cada pessoa. exatamente, exatamente. Bem, bem o que tu falou. E depois que tu preenche a DS, que tu vai enviar, eles vão disponibilizar a data para te fazer a entrevista, né? Daí tu vai ser direcionado para um outro site, né? Ali tu vai fazer um cadastro e vai ver a data disponível para te fazer aquela entrevista, né? Então, hoje, não tem nenhum lugar que o prazo está sendo mais de 30 dias. Eu acho que 31 dias Brasília, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido, mas até, até uma semana atrás, mais ou menos, nenhum estava acima de 30 dias. Então, estão sendo bem rápidas as entrevistas, né, Uhum. para o visto de turismo. Então, se a pessoa tem vontade, tem esses vínculos, eu acho que vale a pena, sim, solicitar o visto de turismo. Sim. E essa entrevista, geralmente as pessoas têm receio da entrevista, né? O que que eles vão perguntar? Se vão fazer a entrevista em inglês, é português? Que perguntas fazem? O que que tu teria assim de dicas para quem vai entrar com esse pedido, né, de visto de turista e vai fazer essa entrevista? Então, a entrevista, ela é em inglês, mas ela é um inglês que tu entende um pouco brasileiro, sabe? Assim, a pessoa que trabalha ali, ela sabe que a gente está dentro da Embaixada dos Estados Unidos, no Brasil, mas são brasileiros que estão ali, né, solicitando visto. Então, geralmente, tu consegue desenrolar muito bem a conversa com o agente. É bem tranquilo, né? E eu acho que na entrevista, as pessoas elas acabam falando mais do que devem, sabe? Então, e acabam Sim. meio que se enrolando. Ah, Brasileiro, né? é o Gosta brasileiro, de conversar. exatamente, era isso que eu ia falar, é o brasileiro. E hoje isso fica muito claro na minha cabeça, porque aqui eles não são assim. Perguntou, respondeu, tchau, sabe? E na embaixada é assim, né? Perguntou, respondeu, tchau. Tá aprovado, tá negado, sabe? Então, geralmente eles vão fazer uma, duas, três perguntas e não vão fazer mais, sabe? Então, tem que ter calma, responder o que te perguntarem e com a tua documentação toda organizada, né? Não adianta lá eles te pedirem o teu extrato bancário e tu ter tudo bagunçado, sabe? Ter 4 folhas de extrato bancário e não achar, sabe? Não, eles não têm paciência para isso, né? Então, tu tem que ir muito bem organizado, né? Vai com o post-it, né? Coloca para separar a parte dos documentos pessoais, a parte acadêmica, a parte profissional, né? Então, a parte do salário, vai com tudo bem organizadinho, né? Que não vai ter erro, vai ser mais ou menos. Se eles perguntarem, por exemplo, qual que é o teu rendimento? O meu rendimento é 100 mil ano, né? O senhor tem o extrato? Tem o imposto? Tá aqui. Então, sempre entregar o documento para o agente já direcionado para ele, sabe? Isso são algumas técnicas que a gente dá de entrevista, até do jeito que tu entrega o documento para o agente, né? Tu já entrega como se ele já conseguisse ler. Se ele não quisesse nem pegar, ele não precisaria pegar. Porque ele já está vendo o documento ali, entendeu? E muitas vezes, Fran, é isso. Eles querem só saber se tu tem como provar aquilo que tu colocou na DS, né? Então, se tu Uhum. já tem o documento e já vai direto, a chance de Sim. aprovação é bem maior. E ficar tranquilo, né? Que a gente falou essa questão de falar mais do que deve, que o brasileiro tem aquela ideia de que vai ganhar o visto na amizade. Na amizade. Mas na verdade não, né? Existem leis, existem regras, e nós estamos pedindo autorização para entrar no país. Então nós temos que seguir essas regras que eles impõem, né? Exatamente. Não Então adianta tem querer que ter enrolar. essa preparação, né? Isso, exatamente. Não adianta querer enrolar, Fran. Não adianta. Ninguém enrola eles, né? A gente acha, né? Vamos dar aquele jeitinho brasileiro, né? Não adianta. Não adianta.
E quando a gente fala do visto de turista, né, que é o primeiro momento dessa live, a gente está tirando as dúvidas do visto de turista. Qual é o valor, vamos dizer assim, para tirar um visto? Lembrando que esse visto ele vai ter uma duração de 10 anos, é isso, né? 10 anos, exatamente. Uhum. O valor é esse, US$ 185 que tu paga, que é pela DS. Que em reais dá mais ou menos. Eu acho que deve estar dando uns R$ 1.000, mais ou menos. 1.200, Uhum, talvez, né? Quase 1.200 por sim. aí. É, R$ 1.200, mais ou menos, é. E a partir de qual idade é necessário tirar o passaporte e o visto de turista? Por exemplo, Idade? assim, vamos supor que a pessoa ela vai com uma família, né? E daí ali tem o marido, a esposa, os filhos. A partir de qual idade? Criança tem que tirar o visto Todos também, tem que tirar o eles. passaporte também, Aham, todos. nasceu, tem que ter visto para entrar. Qualquer pessoa, sem exceção, tem que ter visto para entrar. Claro que menor de 14 anos, por exemplo, muitas vezes não precisa nem ir na entrevista, né? A não ser que com a entrega da DS o agente acha que é necessário, eles até podem marcar entrevista, mas não é de praxe. Geralmente, menos de 14 anos não precisa ir. Então, mas o visto tem que ter. Tem que encaminhar, tem que pagar, encaminhar a documentação e depois Todos. para todos. Exatamente. E a gente vê assim, né, é muito comum, né, por exemplo, as meninas, né, quando vão fazer 15 anos ali, em vez de escolher a festa, escolher uma viagem para Disney, por exemplo. Menores não podem viajar sozinhos, ou tem alguma exceção, ou sempre tem que ir acompanhado de um adulto. A legislação nos Estados Unidos não é igual ao do Brasil. Se a pessoa entrar aqui menor, sem ninguém, não tem problema, né? Ela tem que ter o visto para entrar. É claro que no Brasil ela vai ter que ter autorização para viajar sozinha. Né? Então, tem que fazer autorização de viagem ou até mesmo ter estampada no passaporte, né? Uhum. Geralmente, quando é criança, a gente preenche aquele formulário. Quando vai fazer o passaporte, preenche o formulário, e marca uma das opções ali. Se a criança pode viajar desacompanhada, ou na companhia de qualquer dos pais, ou na companhia de terceiro. E eles estampam essa informação no passaporte. Enquanto o passaporte está válido, a criança consegue embarcar. Se foi marcado desacompanhado, por exemplo, e ela for menor, ela consegue embarcar para os Estados Unidos, chega aqui sem problema nenhum. Sim. Então, aí nos Estados Unidos não tem nenhuma regra que impeça o menor de Não, chegar aí sozinho. exatamente, exatamente. Então, já vou aproveitar para a gente encerrar essa parte aí do visto de turista. Vamos responder a pergunta do Onil de Vilante. Estão negando mais visto de turista por conta da nova presidência? Então, a gente sabe que agora, né, assumiu um novo governo nos Estados Unidos e muito tem se falado, né, que vai ser mais difícil agora para quem deseja migrar para os Estados Unidos, tirar um visto. Na tua opinião, assim, como especialista, tudo que tem acontecido aí nos Estados Unidos, né? Sim. Tu acha que vai ser mais difícil a partir de agora? Ou a pessoa ali fazendo conforme a legislação, conforme a lei, não vai ter problema, não vai mudar nada? Tem se falado muito nisso, né? Tem se falado muito nisso. Até eu recebi na caixinha também alguma pergunta em relação à nova presidência, né? Já aproveitando o Uhum. gancho da pergunta, a gente não tem informação ainda de que aumentou as negativas de visto por causa do governo, né? Na minha opinião, sinceramente, eu acredito que se tu cumprir os requisitos legais, tu consegue aprovação, né? Então, pode ser que ele dificulte um pouco? Pode ser, a gente não viu nada ainda nesse sentido, né? Eu acho que só conforme os clientes vão relatando as experiências que a gente vai poder passar, né? Mas pode ser que fique um pouco mais rigoroso, mas eu acho que não vai fugir da legislação. Então, estou apresentando um bom documento, um documento probatório ali, eu acho que vai dar certo sim, não, não vai ter a negativa. Eu vi que tu compartilhou essa semana até um vídeo no Instagram, né, sobre a fala do presidente, dizendo, né, que eles estão querendo mesmo combater as pessoas ilegais, né? E isso sempre foi, né? A questão de Sempre. chegar ilegal no país, é,
eles vão ter essa restrição. Sempre teve essa restrição e agora eles vão, né, É, cada vez mais combater isso, mas se estar ali dentro da legalidade, tirar o visto certinho. É que nem tu falou, pode exatamente. acontecer de ficarem mais rigorosos, mas que cumprindo com a legislação e comprovando, né, tudo ali que está sendo apresentado, fica mais fácil, né? Isso, com certeza, com certeza. É isso, eles querem pessoas, quando a gente fala de visto de trabalho, eles querem pessoas qualificadas aqui dentro. Quando a gente fala de visto de turismo, eles querem uma pessoa que não seja criminoso, né? Então, por isso que lá tem um monte de pergunta. Quando tu vai preencher a DS, tem aquele monte de sim ou não, sim ou não, sim ou não. Eles perguntam umas perguntas, assim, né? Idiotas, mas enfim, tem que responder, né? Porque eles são muito de acreditar na palavra da pessoa. Então, se tu mentiu lá naquele formulário lá e tu entrou aqui dentro, pediu um outro tipo de visto, alguma coisa assim, ou eles descobrem que lá quando tu disse que não cometeu crime para entrar como turismo, tu chegou aqui, pediu um outro visto, preencheu um formulário, ou eles conseguiram essa informação de que sim, tu cometeu um crime, por exemplo, eles vão te negar, tu não vai conseguir o teu green card. Por quê? Porque tu mentiu lá naquele formulário. Então, assim, tá rigoroso nessa parte, sabe? De combater a criminalidade. E se tu parar para pensar, muita gente não concorda com o governo, né? Ok, tem medidas severas, né? Mas se tu pensar, eu fico pensando no meu exemplo, vamos para a prática, tá? Eu Uhum. vim para cá em busca de segurança e qualidade de vida. Daí, se o Biden resolveu abrir a fronteira e deixar entrar qualquer pessoa sem fiscalização, se é criminoso ou não é, do que adianta eu estar aqui? Sabe? Tipo, eu continuo com vou continuar com esse receio, né? Estando num país de primeiro mundo, mas a fronteira aberta, né? Então é bem complicado. E é esse tipo de pessoa que ele quer combater, né? É o criminoso. Uhum. Então, eu acho que se tu vir de forma legal, eu acho que tu não vai ter problema, né? Claro que é muito precoce para estar te falando alguma coisa certa, né? Eu posso te falar o que a gente vê ele anunciando, o que a gente vê a porta-voz dele anunciando, mas tem muita gente postando coisas que não estão acontecendo, né? Eu já tive várias pessoas amigos meus que me ligaram, me mandaram mensagem, né? Perguntando, porque se preocupam com o que a mídia está divulgando, né? Sim, Então, eu acho que é exatamente. isso. Então, é importante até, né, esclarecer isso, porque muitas pessoas estão receosas, né, agora com essa nova presidência. Então, é bem esclarecedor isso, essa pergunta, né, que o Anil trouxe aqui para nós. Então, agora a gente falou ali um pouquinho, acho que a gente abordou as principais dúvidas sobre o visto de turista, né, que é o que a maioria das pessoas ali tem interesse nesse primeiro momento. Mas agora vamos mudar um pouquinho ali para quem deseja realmente ir para os Estados Unidos e morar nos Estados Unidos, né? Que nem tu falou ali, geralmente eles procuram pessoas especializadas, se é um profissional, não sei como que é o mercado de trabalho. Eu vi que no vídeo também que tu compartilhou essa semana, ele falava sobre isso, o presidente, né, que precisa de mão de obra. Então, às vezes tem serviços, né, que um americano talvez não queira fazer, mas talvez um brasileiro faria, né? Então, eles precisam também dessa mão de obra para o trabalho. Então, vou agora passar então, para essa pergunta que me mandaram na caixinha, que quais são as possibilidades, né, de quem deseja morar fora. Então, aí nos Estados Unidos, tendo essa visão de quem já mora aí, quais são as possibilidades para quem deseja morar fora, quais são os benefícios que essa pessoa ela tem e quais os caminhos, né? Porque existem Sim. várias formas de a pessoa ir conseguir um visto ali de trabalho, né? Sim, tem. Então, eu vou falar um pouco, mas eu vou sempre estar puxando para o meu exemplo, né? Que é um exemplo vivo, né? Ao vivo, falando. A gente pode vir para os Estados Unidos para morar, desde que a gente tenha um visto de imigrante, tá? Os vistos de turismo, de estudante, eles não te dão direito a green card, né? São vistos de não imigrante.
tá? Então, tu tem que ter um visto de imigrante, tá? Esse visto de imigrante, tu pode solicitar ele estando no Brasil, tá? Daí tu solicita ele no Brasil, solicita do Brasil. A primeira parte do processo ela é nos Estados Unidos, depois de aprovado vai para o Brasil, pro NVC no Brasil, e depois é processado aí, a pessoa pode entrar com um visto estampado de imigrante, chegando aqui ela recebe o green card, né? Ou ela já estando nos Estados Unidos, né? Ela faz o ajuste e troca o visto dela para um visto que dá direito ao green card, tá? O meu exemplo, por exemplo, eu vim através do visto EB2NW, que hoje é o visto mais solicitado. 90% do escritório tem o visto EB2NW. A gente tem alguns vistos de trabalho também, mas o visto de trabalho, ele requer um sponsor. Alguém tem que abrir uma vaga de trabalho aqui e tu tem que te candidatar para essa vaga, ser selecionado entre os demais, para depois tu conseguir ter o green card. E esses vistos, eles estão com uma espera muito grande, né? Hoje em dia, eles estão ali com uma fila de espera de 4 anos, mais ou menos. Então, a pessoa não quer esperar tanto, né? E o meu caso, por exemplo, eu vim com visto de EB2NW, né? Que dá direito ao green card. Esse visto é um visto de trabalho também, de habilidade excepcional ou de grau avançado, né? Então, se tu tem um grau avançado, ou por mais que tu não tenha um bacharelado, mas que tu tenha uma habilidade excepcional, que tu tenha anos de experiência, que tu tenha mais alguns outros requisitos que o visto exige, tu pode solicitar o teu green card, né? Pode pedir aprovação desse teu caso, né? E daí ter o direito ao green card. Esse visto B2NW, ele ao final, ele te dá um green card de 10 anos, ele não passa por nenhuma aprovação, depois nenhuma renovação, né? Ele te dá um green card de 10 anos, e com 5 anos tu já pode virar cidadão dos Estados Unidos. Né? Então, é Sim. um visto que tu não precisa de oferta de emprego, mas que tu tem que ter um plano de negócios, tá? Então, como que acontece? Os Estados Unidos, o que que ele quer? Ele quer que a pessoa venha para cá, mas que ela não seja um encargo para o país, né? Ela quer que a pessoa movimente a economia, que a pessoa gere empregos, então que a pessoa seja qualificada e atue numa área que eles têm escassez aqui nos Estados Unidos de profissional, né? Então, Quais seriam essas áreas que tu percebe assim que eles mais têm demanda? sim, a área da tecnologia e da saúde são perfeitas. A área da tecnologia é muito bem vista aqui nos Estados Unidos. Justamente por isso, os Estados Unidos é uma máquina, né? É tecnologia primeiro mundo, né? Então, um profissional da área de tecnologia, ele é um candidato muito forte ao visto EB2NW. Mas tem várias outras profissões que se encaixam, né? A gente já teve cliente, por exemplo, que ia abrir um negócio aqui nos Estados Unidos, tá? De capinha de celular. Então, assim, ele era um mega de um empresário no Brasil, tinha um histórico muito bom de sucesso, né? Isso foi comprovado. E o plano de negócios dele era realmente fazer capinhas personalizadas aqui nos Estados Unidos. Ele demonstrou para o oficial o quanto da economia dele que ele ia movimentar, o quanto ele ia tirar, né? E os Estados Unidos aprovou ele como um profissional de habilidade excepcional, porque realmente ele vinha de um histórico de sucesso com empresas no Brasil que estavam dando certo, né? Que tinham um rendimento bom. Então, quem é da área do direito, por exemplo, né? Tem uma qualificação, né? Tem o bacharelado, tem a OAB, tem pós, tem anos de experiência. É um candidato muito forte também, né? Então, todas as profissões, engenheiro é a mesma coisa, né? Então, ah, essas pessoas que são profissionais liberais no Brasil são fortes candidatos para poderem atuar aqui nos Estados Unidos, né? Então, tu tem que ter um plano de negócios muito bom, né? E demonstrar para os Estados Unidos que tu não vai vir aqui para ser mais para ser um encargo para eles, né? E sim que tu Sim. vai movimentar.
E nesse caso, esse especialista, né, ele precisa ter já uma vaga de emprego aí nos Estados Unidos ou ele pode ter esse plano de negócio, né, que tu falou e Exatamente. apresentar? Ele não precisa. Aí é a diferença do visto, por isso que esse visto ele é tão solicitado. Porque realmente tu vem como autônomo, tu vem como self-employed, né? Tu não vai, tu não precisa de sponsor, tu não precisa de vaga de trabalho para isso, né? Tem outros vistos que sim, exigem, né? Mas esse visto EB2NW, ele não precisa de vaga de emprego. Então, daí, se tu está solicitando do Brasil, o procedimento, como que é? A primeira parte aqui nos Estados Unidos, né, leva em torno de 10 a 12 meses. Depois da aprovação, vai para o Brasil o teu processo. Lá eles vão te chamar para fazer entrevista, onde tu vai ter que levar exames médicos e documentos pessoais. E lá a entrevista é basicamente entregar os documentos e eles estampam o visto no teu passaporte, o visto de imigrante, que quando tu entrar aqui, tu recebe o teu green card para ti e para tua família. Sim, uma ótima oportunidade, né? E esse Ótima. especialista precisa ter um ensino superior ou pode ser um técnico? Pode ser um técnico. Pode ser um técnico. Pode ser. A gente só tem que demonstrar alguns requisitos ali, mas realmente pode ser um técnico. Tem falou ali da área da saúde e tecnologia, né? Tem um mercado grande, né? Mercado grande. Exatamente. E daí aqui já estão perguntando sobre valores, né? Quanto que custa todo esse processo para fazer esse pedido, para te entrar no país como um profissional, como um técnico? Qual é os valores para tirar esse visto? Sim. Então, os valores depende da quantidade de documentação, porque a gente precisa assim a gente precisa de tradução de documento, nós precisamos de carta de especialistas que a gente contrata especialista aqui nos Estados Unidos para estar fazendo um documento, né, uma carta de. Não é recomendação, mas é uma carta avaliativa, né, do teu perfil, né, onde é um terceiro falando sobre toda aquela tua documentação que tu forneceu, falando sobre toda a tua trajetória e por que que tu te enquadraria no visto. Então, tem várias coisas que a gente precisa computar aí, analisar a documentação para saber valores, né? Depois, quem tiver interesse, pode me chamar ou deixar alguma coisa no direct ali, que eu consigo mais ou menos avaliar a situação e passar um valor mais ou menos, né, para essa pessoa. Uhum. Mas como é um visto bem complexo, onde assim as pessoas acabam tendo assim mais ou menos uns 3 meses só de arrecadação de documentos. Então, ele é complexo, né? Mas ele é fácil de tu conseguir a documentação. Então, a gente precisa avaliar um pouquinho mais para poder passar esses valores. E que nem tu falou, tem que ter paciência, né? Porque é um visto mais demorado que um visto de Tem turista. que Né? ter Um visto de turista paciência. que dura ali entre 4 a 5 anos, mais ou menos, a fila de espera para Exato. solicitar. E eu falei para ti do prazo aqui, depois vai para o Brasil, e quando vai para o Brasil, para eles te chamarem para entrevista, é mais ou menos um ano também. Então, é um visto que tu tem que ter um planejamento, porque tu vai ter aí 2 anos, mais ou menos, de espera, tá? E assim, eu falando esse prazo, porque todo mês muda, né? Tem uma regulamentação que a gente tem que olhar todo mês, porque todo mês vai mudando esse prazo de espera. Daqui um pouco, se o pessoal começa a entrar muito com esse visto, aumenta o prazo, né? Então, é um visto que ele tem que ser planejado, né? Então, é Longo prazo, a né? longo prazo. E é isso que às vezes as pessoas não têm paciência. Exatamente. Né? Foi isso que aconteceu comigo, tá? Não me quebrei porque deu tudo certo, mas assim, passei perrengue no início, porque eu não vim com o meu green card, eu não vim com o meu visto estampado, né? Bem rapidinho aqui, só para contar a minha experiência para o pessoal É ver, importante. né, analisar. Eu tinha desde os meus 14 anos eu tinha visto de turismo.
nunca tinha vindo, até venceu, tive que fazer de novo, passar por entrevista de novo, fiz o meu visto de turismo e entrei com um processo no Brasil para o visto de estudante, para vir para os Estados Unidos para estudar. Até para ver se eu ia gostar, se eu ia querer morar, né? Para depois validar o meu diploma aqui como advogada e ter um visto que me desse direito a green card, porque o de estudante também não dá, né? Só que o que aconteceu? Quando eu tinha minha entrevista marcada de estudante, fechou tudo, era no meio da pandemia. Fechou tudo. E não marcaram a minha entrevista. E não tinha dia para. Era sem data definida, sem previsão de retorno, né? E o que aconteceu? Eu estava no meio da pandemia, o meu irmão estava nos Estados Unidos, já tinha tomado vacina do Covid, estava tudo certinho. Estados Unidos quase nem usava mais máscara, né? E, e eu trancada no Brasil, já tinha pedido demissão do meu trabalho, né? Já tinha organizado tudo para vir, porque eu já estava com a data marcada do visto de estudante, com a certeza de que iria ser aprovada, né? Fechou tudo. Eu tinha uma carta na manga, que era o meu visto de turismo, né? Eu disse, olha, quer saber? Tô com tudo pronto, vou como turista, né? Quando abrir de novo as entrevistas para o visto de estudante, nós voltamos pro Brasil e fizemos a entrevista, né? Só que, e vim, entrei. Passei 14 dias em Cancún para fazer a quarentena no México, né? E entrei nos Estados Unidos normal, como visto de turismo. Chegando aqui, né, eles não marcavam, e aquela demora, a gente já tinha que estar quase voltando, né, quase que tinha passado os 6 meses do turismo, a gente já estava quase sem dinheiro, né, e, e acabou que não marcavam a entrevista. Daí a gente já estava com quase tudo encaminhado aqui, eu já tinha colocado meu gurizinho na daycare e tal, e eu vi um post de uma amiga minha advogada. Ela não era nem amiga, era minha conhecida, advogada, falando de um outro advogado que poderia, né, ah, prestar essa assessoria e tal, para quem quisesse tirar o visto e tal. E daí eu disse assim: quer saber? Eu não tinha essa intenção, eu ia voltar para o Brasil, né? Disse, quer saber? Vou marcar uma consulta com ele, né? E marquei. Do nada, marquei. E conversa vai, conversa vem. E daí eu falei: eu tenho um dinheiro no Brasil, eu acho que eu vou fazer um investimento nos Estados Unidos, né? E vou tirar o meu visto de para ser empreendedora, né, nos Estados Unidos. Só que era uma grana boa, assim, sabe? Tipo, eu ia ter que me descapitalizar total, sabe? E dele disse: não, não, tu vai vir para cá, tu vai ficar nos Estados Unidos como advogada. Tu não vai Uhum. botar dinheiro nenhum, né, para empreendimento nenhum. A gente vai conseguir o teu green card, pela profissional que tu era no Brasil. E daí eu pensei, será que vai dar certo isso? E foi ali que a gente foi desenvolvendo, sabe? E daí a gente conseguiu mudar o meu status aqui e aconteceu, e deu certo, sabe? Consegui a aprovação. Mas assim, quando eu cheguei, eu não tinha autorização de trabalho, eu não podia trabalhar, né? Eu vim com uma quantia em dinheiro, mas também não era muito, eu tinha que pagar aluguel, tinha o meu filho, né? Tinha o meu marido, então assim. A gente passou perrengue no início. Então, por isso que eu Uhum. sempre digo, as pessoas, elas têm que vir com um planejamento. Elas Sim, não podem simplesmente, vou ir como, que nem eu fiz. Eu vou ir como turista e depois lá eu vejo. Não. Vem como turista, vê como que é, volta e daí sim aplica o seu visto. exatamente. E aí tu fala da importância também de ter um profissional auxiliando, né? Que ele abriu Exato. ali o teu Exatamente. leque de possibilidades que até então tu não sabia, né? Então a importância de desde o início ter esse profissional auxiliando e a gente já deixou bem claro, né? Que quem quer tirar um visto de turista tem todo o processo ali legal, mas é mais fácil do que um visto para morar fora, né? Então isso requer um planejamento a longo É. prazo. Então talvez a pessoa talvez não tenha interesse nesse momento de morar fora, mas já começa o processo pesquisando o que precisa ter, quais os documentos, quais os requisitos, para que a longo prazo ela possa conseguir, né,
tirar esse visto, e que nem foi o teu caso também, tu foi com toda a família, né? Então acredito que também é um pouquinho mais difícil, porque não é só a documentação da pessoa, tem a documentação de todos os familiares também, né? Exatamente isso. É bem complicado. E assim, o ideal é a pessoa vir turistar, conhecer as cidades, ver a cidade que vai querer morar, né? Depois volta para o Brasil e daí sim começa um processo de visto de imigrante, né? Até mesmo porque deu certo para mim, né? Mas não é esse o objetivo, né, que a gente tem que ter, porque o visto de turismo ele não é um visto de dupla intenção. Ou seja, tu não poderia trocar, né? Teria que realmente voltar para o Brasil, né? Como eu não tinha infringido nenhuma regra aqui nos Estados Unidos, deu certo, né? Mas o que que acontece? As pessoas hoje, elas vêm, elas trabalham, né? Elas estudam com um visto de turismo, né? Elas trabalham, elas estudam e isso não é o correto. E a imigração ela descobre, né? E quando isso Sim, acontece é complicado. exatamente. E nesse caso, né, além do título, né, ou da especialização que a pessoa precisa ter para ir como profissional, tem que comprovar algum valor, alguma renda, algum valor que tu possa se manter por algum período ou não precisa? Sim, sim. Na verdade, não precisa comprovar valor para te manter, né? Mas tu tem que comprovar que tu tem algum valor pro teu empreendimento, para esse tipo de visto, tá? Então, claro que se for um visto de estudante, aí tu já precisa comprovar um valor, né? Que tu tem o valor para vir para os Estados Unidos para estudar e que tu não vai precisar trabalhar para isso, né? Claro que tem algumas possibilidades também de tu ter um sponsor, tipo, a minha mãe vai pagar, então a gente pode pegar os valores dela, comprovar no processo que os valores vão ser pagos por ela, né? Mas para esse tipo de visto que eu estava citando antes, que é o EB2, tu não precisa ter efetivamente valor para provar que tu vai te sustentar. E sim que tu tem não é nenhuma exigência, tá? Mas é uma exigência, assim, que a gente tem tido porque a gente tem visto que cada vez mais os oficiais aqui, eles estão pedindo de que a gente comprove que o teu empreendimento não vai ficar só no papel. Então, a gente já demonstra, ó, tá aqui, ele tem o valor para investir, embora o primeiro ano da empresa dele vai dar retorno, né, do empreendimento dele vai dar X retorno, de qualquer forma, ele já tem esse valor aqui, né? Então, como resguardo, né? Como uma segunda opção. Então, seria mais ou menos em relação a isso os valores. E caso a pessoa ela não queira empreender, tem a possibilidade de ela encontrar um trabalho na sua área aí nos Estados Unidos. Tem, daí é um outro tipo de visto que tem que entrar. Só um pouquinho, Fran, antes de passar, eu tenho uma coisa que eu preciso falar, que eu acabei falando sobre o visto e eu não falei, tá? Tem algumas profissões que, quando tu vai vir para os Estados Unidos, que tu não pode simplesmente vir e atuar. Tu precisa de uma licença do estado aqui. Né? Sim. Então, por exemplo, um médico, ele não pode dizer que ele vai vir aqui, vai abrir um consultório e vai ser médico, né? Ele não pode, ele teria que ter a licença para isso, né? O advogado é a mesma coisa, tem muito advogado que me pergunta. Então, assim, tem algumas coisas que tu pode fazer, tá? Que não é ser propriamente o advogado, né? Para te poder trabalhar aqui, né? Mas efetivamente, em alguns casos, para te atuar como advogado, tu tem que ter o bar. Só que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, um paralegal, ele faz, às vezes, mais coisas que o advogado, né? Então, assim, ó, para te entrar em processos simples da corte, ou até mesmo um divórcio, guarda, tu entra sem a licença. Tu entra sendo paralegal, entendeu? Então, tu não precisa dar licença para te poder atuar nessa área. Claro que tu pode tirar a licença,
né? Então, tem alguns casos que é porque muita gente me pergunta e a minha caixinha aqui estava cheia também de advogados perguntando. Sim. Ah, aqui também tem a possibilidade de tu fazer um LLM, que eles falam, que é tipo uma. Quando tu é formado no Brasil, tá? Uhum. E tu quer atuar aqui, tu pode fazer esse LLM, tá? Que é tipo uma pós-graduação, vamos dizer assim, e depois tu tira o bar, tá? Ou tu pega só e pega o teu diploma e valida ele, né? Faz a equivalência dele e pode prestar o bar também. Tu não, tu como advogado, se tu vier para cá, tu não precisa fazer toda a faculdade de direito para ser um advogado. Tu pode só fazer a prova do bar, Sim. entendeu? Então, tu não pode, por exemplo, entrar com visto de EB2NW dizendo que tu vai vir para os Estados Unidos para ser advogado, porque tu vai ter o teu visto negado, porque tu não pode. Eles vão dizer, ó, tu não pode porque tu não tem licença nos Estados Sim. Unidos, né? Então, ah, tem que cuidar essa parte aí. Exatamente. E nessa questão que tu falou, que é um outro visto, né? Se a pessoa vai ali para assumir um posto de trabalho, esse posto ela já tem que ter ali uma comprovação antes de sair do Brasil, ela pode chegar nos Estados Unidos e procurar um emprego na área ali que ela quer. Seria outro visto, tu disse, né? É, exatamente. Ela já teria que ter o visto de trabalho. Já teria que ter o visto de trabalho, sim. E já teria que ter a vaga ou não, ela pode procurar aí quando Já ela chegar. teria que ter a vaga. Teria que ter a vaga. Ela já teria que sair do Brasil com o visto EB3, por exemplo, estampado no passaporte, chegar aqui e trabalhar naquele lugar que possibilitou que ela tivesse o EB3. Esse tipo de trabalho. Ela já tem que ter a vaga de trabalho para esse tipo de Então não tem como ela visto. sair daqui como coisa, né? A gente vê muito que as pessoas elas acham que conseguem fazer, como tu disse, né? Que não é o indicado. Ah, eu vou como turista, daí lá eu tento arrumar um emprego e mudo ali o meu visto durante o caminho, né? Mas nem sempre é garantido dessa forma. Nem sempre é garantido. Eu não aconselho. É óbvio que existe aqui, tá? E muitas vezes dá certo, tá? Tem pessoas que estão aqui com visto de estudante, por exemplo, e que entraram, acharam uma vaga e entraram com EB3. E o processo tá correndo. Lá no final, elas vão ter que ajustar o status delas, né? Vão ter que pegar o de estudante e passar para o de trabalho. Mas assim a gente tem que pensar que o visto de estudante, ele não tem dupla intenção. Então, se o oficial quiser não dar, ele não vai dar. Mas muitas Sim. vezes dá certo. Dá certo, entendeu? Então, é um risco, é um risco. O bom é que, se der errado, a pessoa sai dos Estados Unidos e ela não infringiu a permanência ilegal, o cômputo da permanência ilegal nos Estados Unidos. Esse que é o bom, Ela porque ela fez uma sempre tentativa, na verdade, né? e ela sempre teve o status dela. O que as pessoas têm que cuidar aqui nos Estados, quando elas entram no aeroporto, é manter o status. Manter. Não interessa se tu vai manter o status claro, tu tem que manter o status do teu visto, né? Mas, por exemplo, se tu alterou, tu tem que manter do visto que tu estava. Sempre manter o status, nunca computar permanência ilegal nos Estados Unidos. Por exemplo, se tu veio com visto de turismo, foi te concedido 6 meses para te ficar aqui, tu já está aqui há 7 meses e não fez nada. Tu perdeu o teu status. Com 6 meses, tu perdeu o teu status. Tu já está computando 1 mês de permanência ilegal nos Estados Unidos. E essa Uhum. permanência ilegal é que o novo governo não quer, Sim. né? Isso é importante Então, a gente falar, né? Porque quando a gente fala sobre ilegal, não é somente aqueles que estão entrando de forma ilegal no país, não. mas aquelas pessoas que também estão com visto errado, né? Então, eu Exatamente fui com isso. visto de turista, arrumei um emprego, mas ainda não atualizei o visto, não alterei o visto. Então, como a Exato. gente falou, é uma tentativa. Eu posso ir ali com visto de turista e talvez arrumar um emprego, mas tem que atualizar primeiro antes de Exatamente. começar a trabalhar de fato, né? É isso aí. É isso mesmo, Fran. Muito boa a tua colocação. É isso aí. Tem que estar sempre com esse status válido. Porque para te ter um visto de imigrante que dá direito a green card, o visto só vai vir,
Cartão de residente permanente só vai vir depois que eles analisarem todo o período que tu esteve nos Estados Unidos e que tu não computou permanência ilegal nos Estados Unidos, né? E esse cômputo de permanência ilegal nos Estados Unidos te dá castigo, tá? Então, por exemplo, se tu ficou mais de 6 meses, tu pode ter penalidades aí de 3 a 10 anos sem poder retornar para os Estados Unidos, né? Então, assim, tu tem que cuidar muito a questão do status. Sim. E quando a gente não fala sobre ilegalidade, também é cuidar muito do status do visto, né? Então, isso dificulta ou tu acha assim, a pessoa, ela, ali do caso foi ilegal, ela não consegue mais tirar o green card depois? Não Ou consegue. dificulta? Fran, é uma pena, porque tem muita gente que está aqui nos Estados Unidos, que eu conheço, amigos meus, que são pessoas qualificadíssimas, mas que lá atrás perderam o status. Então, assim, elas não conseguem mais ficar legal nos Estados Unidos. Elas vão ter que voltar para o Brasil, entrar com um processo, pagar a pena de 3 a 10 anos sem regressar, sem voltar para os Estados Unidos de novo, e depois entrar com um perdão, pedindo perdão para os Estados Unidos, mas para pedir perdão tu tem que ter um parente qualificador, que tem que ser um cidadão cônjuge ou pais, cidadão americano, né? Senão tu também não consegue te qualificar para perdão. E daí sim tentar voltar. Mas daí tu pensa, muitas pessoas não querem voltar para o Brasil, ou ok, vamos dizer que elas voltam para o Brasil. Elas não têm o parente qualificador para perdão, tem que esperar 10 anos para entrar de novo, elas desistem. E são super Sim. qualificadas, mas perderam o status. Então, olha a importância, né, de fazer tudo É. legalmente, tudo dentro da lei Uhum. e não dar um jeitinho brasileiro, né? É. E querer fazer as coisas darem certo a qualquer custo, porque pode É. ter uma penalidade lá na frente, né? Exatamente. É assim, ó, eu poderia ficar, nossa, muito tempo falando aqui contigo, já vi que deu mais de 1 hora da nossa live, mas assim, isso é muito importante mesmo. Ah, assim, o maior conselho que eu posso dar é não percam o status nos Estados Unidos, sabe? Eu, por um momento, pensei, né, azar. Não vou voltar para o Brasil, por quê? Porque a gente não quer voltar para o Brasil, né? Assim, tu vem para cá, tu vê tudo isso e daí tu pensa, não, eu não vou voltar, eu vou ficar aqui, é azar. Só que assim, é a pior coisa. E daí quando tu fala para uma pessoa assim, olha, se for negado, volta para o Brasil, tu não vai não vai computar permanência legal. Cair no meu celular aqui. Quando tu tiver os requisitos ou a aprovação, enfim, a gente entra com um outro tipo de visto de imigrante e tu retorna, né, pros Estados Unidos. E é isso que as pessoas não querem fazer, é retornar para o Brasil e esperar no Brasil. Mas assim, isso é muito melhor do que tu computar permanência legal, agora com o governo ficar em risco de deportação, né? Sem contar que quando tu não tem status nos Estados Unidos, se torna mais difícil as coisas, né? Sim, sim, Ah, até o que tu vai comprar se torna mais caro, porque tu não, né, tu acaba não tendo os benefícios que um residente tem, ou um cidadão, sim. né? É Então, importante a gente falar isso, né? E dar essa dica, porque o que a gente vê muito até mesmo pelas informações que vêm através da mídia, né? As pessoas que foram deportadas de volta para o Brasil, ai, coitadinhos das pessoas, né? A gente vê ali pelo lado mais sentimental, é, mas a gente também tem que entender que nós estamos indo para o país e esse país tem regras, tem leis, e como se fosse um visitante, né? Se eu vou visitar a tua casa, tu tem as tuas regras e eu tenho que respeitar essas regras porque é a tua casa. Eu estou indo como visitante. Então, isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Que se tu exatamente. está dentro da lei, se tu seguir ali tudo que o país ele coloca, né, como critério para te estar ali legalmente no país, não vai ter problema. A questão é quando a gente acha que vai conseguir driblar, vamos dizer assim, né, por causa disso, né? E
Voltou? Voltou. Uhum, para mim voltou. Travou, né? Tinha saído. Tá. É exatamente isso, exatamente. O primeiro conselho que eu dou é assim, manter sempre o status, sempre. Eu sei que é triste, é doloroso quando a gente já tá aqui dentro e não conseguiu nada e tem que voltar, mas vai ser a melhor decisão que a pessoa vai tomar é voltar para o seu país de origem e depois sim retornar para os Estados Unidos com um novo projeto, com um novo visto, né? Então, não fiquem sem status. De jeito nenhum, Sim. não fiquem. E caso a pessoa ela tenha que voltar, né, ou ela perca algum visto por o seu visto por algum motivo, ela consegue tirar um outro visto ou o mesmo visto? Como que funciona isso na prática? Então, o visto a gente só tira no país de origem da gente, né? Então, aqui nos Estados Unidos, tu não consegue tirar visto, né? Se tu me perguntou se tu perder no sentido de perder mesmo ou perdeu por alguma irregularidade, alguma coisa assim. Por Ah, irregularidade, ali a mudança do status, que nem tu falou, é, né? na verdade, a pessoa pode ir ficando, né? Ela vai ficando aqui nos Estados Unidos, porque tu não precisa do visto para transitar. O visto é só a tua porta de entrada, é só para te cruzar a imigração, só. Depois tu não vai usar ele para nada aqui, né? Então, se tu perder o teu status, tu vai continuar, ficando. Tu vai ficando, né? Perder o teu status, vou ficar sem status aqui nos Estados Unidos e vai ficando, até dar alguma coisa errada, né? Então, no momento que der alguma coisa errada, eles vão verificar o teu status migratório e tu pode sim sofrer um processo de deportação, né? Então, tem que sempre cuidar disso, principalmente quem tem família, né? E o que que acontece? O novo governo, né? O que que ele apoia? Ele apoia a imigração legal, né? E ele quer tirar dos Estados Unidos os criminosos. E infelizmente, né? Eles já anunciaram que o governo Biden não encarava dessa forma, mas que eles sim vão encarar da forma de que quem passou o status, quem está ilegal nos Estados Unidos, infringiu uma lei federal e sim está cometendo um crime, né? Então, para eles são criminosos porque cometeram um crime federal infringindo o status. Então, assim, a importância do status, ela vai muito mais além, né? Daí é muito complicado, né? Tem que sempre manter o Sim. status. É que nem o famoso dirigir sem carteira, né? A pessoa ela vai indo, mas em algum momento vai dar problema. É isso Então, mesmo. a importância de ter o status ali certinho. E daí a gente já pode responder a pergunta da Andréia. O processo de visto inicia no país de origem do candidato a imigrante. Então, ali sobre Exatamente. o visto é sempre no país de origem. Exatamente, exatamente. Sabe o que acontece muito? As pessoas vêm para os Estados Unidos, o visto tem validade de 10 anos quando tu tira, né? Lá no Brasil, que nem a gente tinha falado. Aí a pessoa vem para os Estados Unidos, o visto está vencendo, alguma coisa assim, vem para os Estados Unidos e o visto vence. E as pessoas ficam na maior preocupação, porque tem que renovar aquele visto, né? Mas isso não importa, não interessa. E elas não conseguem renovar aqui dentro. Elas têm que voltar para o Brasil para renovar. Então. E isso não influencia, porque realmente é só para te entrar. Depois tu não vai usar ele para mais nada. Porque o teu status, tu não vai comprovar com o teu visto. Tu vai comprovar com o teu I-94, que é o documento que tu vai conseguir tirar na internet quando tu cruza a imigração. Quando tu passa pelo aeroporto, que tu entra nos Estados Unidos. É assim que tu vai comprovar o teu status. Sim. E se a pessoa ela conhece ou né, aconteceu com ela a questão de ser deportada de volta para o Brasil, tem que recomeçar tudo do zero, Tudo do zero. para um novo visto. Sim, porque muitas vezes uma das penalidades, além de tu não poder mais entrar para os Estados Unidos, é cancelarem o teu visto. Então, eles cancelam, né? Eles carimbam ali no teu visto cancelado. Visto está cancelado, tu tem que tirar todo ele de novo e ainda esperar a penalidade que eles te deram. Sim. Eu acho que nós conseguimos responder algumas dúvidas, né, sobre o visto de trabalho. E não sei quanto tempo a gente tem, se já estamos encerrando, ou se dá para mais algumas perguntas. Tá, deixa eu ver aqui. Eu sei que as
pessoas têm bastante dúvida sobre o visto de estudante e o green card, né? Não sei se tu quer comentar Sim, alguma coisa específica sobre esses dois. tá. Deixa eu só puxar que tem uma aqui. For professors of high school and university, is it possible to get a working visa? Sim, sim, pode ter sim, pode ter um visto de trabalho, sim. Pode Consegue sim, traduzir para nós? sim. Se para professores de high school e universidade é possível ter um visto de trabalho. É possível sim. É possível sim. Eles podem ser convidados por uma universidade aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo Oi, não estou ouvindo. Coloque aqui nos comentários se todos estão ouvindo, se está ok o áudio para vocês. Eu não estou escutando a Catiúcia. Agora não consigo. Ah, sim, verdade. Catiúcia está sem som. Eu também não estou escutando. Vamos aguardar um pouquinho, ver se ela consegue retornar. E aí, pessoal, escrevam aí nos comentários. Vocês